Olá! Hoje eu vou falar sobre um livro de José de Alencar. Ele se chama Iracema e é um romance de nossa literatura. O livro foi publicado em 1865 e até hoje é uma das principais obras literárias brasileiras. Bom, Iracema é a principal da história. Ela é uma indiazinha e seu nome em Guarani significa Virgem dos Lábios de Mel. Ela tinha longos cabelos negros, um sorriso tão doce quanto mel de abelha de jati e era tão rápida quanto uma ema. Iracema morava em uma aldeia, na Mata Ipu, junto à sua nação que se chamava Tabajara. Essa aldeia se encontra lá no Ceará. Em um dia qualquer na floresta, Iracema, com seus cabelos molhados, saía de seu banho. Porém, a jovem se distrai com algo e avista não muito longe de si um guerreiro estranho de olhos azuis, com armas e tecido sobre seu corpo. Porém, ela pega seu arco e flecha e atira nele, cortando levemente seu rosto. Arrependida, a índia corre em seu socorro, largando o arco e depois de estancar o sangue com a mão, ela quebra a flecha que causou o ferimento e leva o jovem para a sua aldeia. Chegando a Tabajara, Iracema o leva para um homem chamado Araquém, cujo é seu pai e pajé da tribo. O estrangeiro é muito bem recebido, e após uma refeição, o pajé oferece ao homem ser o senhor de sua cabana com muitas mulheres para servi-lo e um exército para protegê-lo. E agradecido, o homem até então desconhecido se apresenta como Margem. Ele conta que havia sido recebido pelos pitiguaras e que estava ali por ter se perdido no meio da caça há 3 dias. Na cabana, com a partida do pajé, entra Iracema e o estrangeiro a pergunta do porquê ela não o serve. Ela diz que não poderia por motivos religiosos e que ela prepara a bebida de Tupã, um licor sagrado da árvore de Jurema. No dia seguinte, com a chegada de Irapuã, o grande chefe, há uma festa em comemoração e Martin aproveita para fugir, mas Iracema o impede e diz que alguém o acompanharia no caminho de volta. Iracema encontra Martin triste observando a paisagem e perguntou se era por sua causa, porém era apenas por saudade de sua tribo e de sua prometida. Iracema imediatamente fica triste com a notícia, porém lhe oferece a bebida sagrada e o homem se sente melhor. Feliz, Martin abraça Iracema como forma de agradecimento, mas logo ela se afasta e foge de Martin, que agora a chamava. Iracema então encontra Irapuã, que se encontrava bravo, e diz que irá matar Martin, que por tê-los visto tão perto ansiava vingança. Iracema se recusa e o ameaçando, o grande chefe retorna à tribo. E Iracema retorna à árvore sagrada, encontrando Martin deita perto dele. Ao amanhecer, Iracema anuncia triste que Calbi, seu irmão e quem acompanharia Martin, estava chegando para acompanhá-lo. O estrangeiro consola a índia e ambos voltam para a tribo. Martin acorda o pajé avisando que partiria, e Araquém pede que Iracema dê um presente ao seu hóspede e ela entrega a ele uma rede de algodão trançada. Martin e Calbi partem, mas Iracema os segue. Quando seu irmão está mais à frente, Iracema beija Martin em forma de despedida. Iracema se encontrava triste e em lágrimas na cabana. De repente, o grito de guerra de Calbi é escutado e Iracema sai da cabana rapidamente. Os homens estavam cercados por guerreiros tabajaras, sendo liderados por Irapuã. Eles ferem Martin e Iracema vai ao encontro deles. Porém, de repente, a tribo escuta a trombeta de ataque dos pitiguaras e todos deixam Iracema e o estrangeiro sozinhos. Os guerreiros esperam durante um tempo os inimigos atacarem, mas, como nada acontecia, Irapuã acha que tudo era armação de Iracema e vai pedir vingança ao pajé. Porém, seu pedido foi negado, e o grande chefe, se recusando, presenciou o grande poder de Araquém e saiu sem reação. Na noite do mesmo dia, Martin escuta o grito de guerra de seu amigo Pote, e contando a Iracema, ela vai ao encontro do amigo, por medo de seu amante ser ferido, e lhe explica toda a situação. Depois de um tempo, Iracema chega na cabana e explicando tudo a Martin, ambos brigam.
Calbi chega e avisa que Irapuã tentaria atacar, e ambos fogem pulando dentro de um buraco. Então, Pote tenta se comunicar com ambos e apresenta um plano de fuga arriscado. Porém, Iracema dá uma ideia melhor. Ela diz para partirem durante o sono dos Tabajaras. Um tempo depois, quando o estrangeiro estava deitado, Iracema chega e ambos se fazem ao desejo. Martin bebe o licor de Tupã novamente, porém, dessa vez Martin se torna esposo de Iracema. A noite cai e Iracema guia Pote e Martin inicialmente até o limite de suas terras. Porém, no meio do caminho, o trio é atacado no meio da noite pela tribo Tabajara pelo suposto sequestro de Iracema. Os três derrotam a tribo, porque o cão de Pote, Jape, os ajuda a trazer no povo. Então, eles continuam o trajeto e Pote confia seu cão a Martin em caso de socorro. Alguns dias depois, em um anoitecer, o trio chega na foz do rio que banhava as praias povoadas pelos pitiguaras. Todos foram bem recebidos e bem tratados. Martin instala sua cabana no alto de um monte de areia. 2 dias depois de sua chegada, Pote e Martin foram caçar, e quando voltaram, Iracema anuncia a Martin que está carregando o filho deles. Para Martin ser aceito pela nação do amigo e da esposa, ele teria que passar por uma cerimônia para se tornar um guerreiro vermelho, filho de Tupã. Então, Pote pintou o corpo de Martin com as cores vermelha e preta, que significam força, agilidade e bondade. E para finalizar a cerimônia, sua esposa escolheu um nome. Martin passou a ser chamado de Coatiabo, que significava inveja ou arrependimento. Alguns dias se passaram e tudo corria bem, até que um dia Coatiabo vê barcos à vela de sua raça, e a saudade e o medo de uma invasão invadem seus pensamentos. Pote fica preocupado e oferece seu exército para ajudá-lo quanto for preciso. No mesmo dia, um mensageiro de uma tribo que eles ficaram há uns dias atrás chegou para alertá-los que os guerreiros da vila Tupuitianga adentraram os campos e fizeram uma aliança com Irapuã para atacarem juntos os pitiguaras, e que ambos os guerreiros deveriam voltar para ajudar. Coatiabo então manda um mensageiro de volta para saberem que estão a caminho. Martin estava triste, mas não era porque Pote iria junto consigo. O motivo era o fato de Iracema ficar sozinha. Isso o deixava com medo de que ela ficasse triste e o abandonasse. Pote então deixou um caranguejo fincado sobre uma flecha para anunciar a Iracema para ela não segui-los, e assim ela o fez. Em um dia, o periquito de Iracema aparece e ela lembra de seus momentos felizes na sua aldeia. Alguns dias depois, Martin e Pote retornam vitoriosos e Iracema esquece de todos os dias de solidão. Porém, mesmo ali, Coatiabo não ficava mais tão perto da cabana onde Iracema permanecia. Um dia, Martin escuta Iracema chorar e eles brigam. Ela diz a ele que está distante e machuca Martin com suas palavras. Então, ele se explica dizendo que estava vigiando caso inimigos atacassem. Porém, ela retruca e diz que ele não a olhava mais com os mesmos olhos e que quando seu filho nascesse, ele poderia partir. Martin observava o horizonte. Pote, seguindo os rastros do amigo, chega a Martin e ambos veem que há inimigos brancos com sentimento de vingança e, tocando as trombetas de guerra, correm para dentro da mata para não serem vistos. Então passaram-se alguns dias e todos os guerreiros se encontravam em posições de guerra. À noite, a guerra começou, com a flechada de Pote no líder dos inimigos, e os pitiguaras venceram. Enquanto isso, Iracema, sentindo muita dor, dá luz a seu filho e o chama de Moacir, que significa filho do sofrimento. Iracema, então, foi mostrar seu filho aos homens, mas, percebendo que foram para a guerra, ela ficou decepcionada. Mais tarde, seu filho estava com fome e chorando. Iracema, então, foi amamentá-lo. Porém, percebendo que sua enorme tristeza secou seu leite,
teve que dar mingau para nutri-lo. Em um outro dia, Iracema estava sentada com seu filho no colo, quando de repente o cão de Pod correu até ela para avisar que chegaram, porém, sem forças ela desmaia no chão. O cão então volta para os dois homens e eles apressam o passo. E ao chegarem, eles encontram Iracema desacordada no chão com seu filho no colo. Martin chamou por ela, e então Iracema acorda e entrega seu filho a ele, dizendo que seu seio secou e não pode mais amamentá-lo e morre. Então, 4 anos se passaram e Martin volta ao Brasil com seu filho e seu cão. E ao ver o local onde sua amada morreu, apenas pôde se lamentar por tê-la perdido.